Olá, eu me chamo Helena, sou estudante de medicina, mas antes de tudo sou alguém que realizou o Enem de 2009 a 2012 e obtive notas excelentes na redação. Em 2009 tirei 825, em 2010 alcancei 875 pontos, em 2011 tirei a nota máxima, que seriam 1.000 pontos, e em 2012 pontuei 900 na redação. Mas por que eu estou te falando das minhas notas quanto à redação do Enem? É para que justamente vocês que me ouvem criem determinada confiança nas dicas que darei, porque me fizeram obter o sucesso na hora da escrita. E hoje você terá a oportunidade de descobrir como eu cheguei a estas notas, que permitiram a minha aprovação em medicina, e o que você pode fazer para obter excelentes resultados na redação. Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma mensagem aos que me escutam. Essa visão de alguns professores de cursinho ou de vestibular ou professores voltados ao Enem de que a redação é um momento de pavor e de que você tem de se preocupar com pontuação e gramática, sim, você tem de se preocupar, contudo você não precisa se bitolar de tal forma que aprisione a sua criatividade. Você deve estar pensando, mas como fazer isso? Como liberar a criatividade e trazer algo novo para o Enem? Bom, eu não estou falando aqui de dar uma receita de miojo, que é o que vocês devem ter visto já na mídia. Estou falando de trazer coisas do dia a dia para dentro da sua redação. Até porque vale ressaltar com muita ênfase. O Enem não quer um exímio escritor. Ele quer alguém que tenha objetividade na hora da escrita, que denote a sua visão de mundo com clareza e que, ao final da redação, dê uma proposta de solução à temática abordada. E para te mostrar que meu método realmente gera resultados e que não aconteceu somente comigo, quero te mostrar o resultado de outras pessoas as quais já me seguiram. Vejam o caso da Bia Kozer. Nossa, obrigada! Farei o Enem na Unisul nesse fim de semana. Essas dicas me deixaram muito mais segura. Valeu mesmo. Já agora o caso do Eurilson. 15 minutos e aprendi mais que em 3 anos. Valeu. O método já trouxe tantos resultados que fui convidada a dar entrevistas para vários jornais, como o 0 Hora do Rio Grande do Sul e o A Notícia de Santa Catarina. Também palestrei em cursinhos e hoje esse método é utilizado por cursinhos e professores de vários estados do país. Agora quero te contar rapidinho um pouco da minha história. A paixão pela escrita começou cedo em minha vida. Já no ensino fundamental, adorava colocar meus sentimentos em palavras e possuía uma caderneta na qual anotava todas as frases que julgava interessante das leituras que realizava. Participei de inúmeros concursos culturais, o primeiro deles com apenas 10 anos, e em algum deles saí vitoriosa, enchendo meus pais de orgulho. Mais à frente no tempo, ao me decidir de fato pela medicina, sabia que, mesmo em face de uma prática de escrita frequente, muito havia de ser aperfeiçoado em meus escritos para alcançar o desempenho necessário na redação do vestibular. Não fazia ideia de como alcançar o êxito nessa tarefa, contudo, tinha discernimento de que a ferramenta necessária para isso haveria de ser obtida por eu mesma, através de bastante empenho. Ao realizar as primeiras provas de vestibular, no segundo ano de ensino médio, percebi o quão decisivo é o desempenho na prova de redação. Vi que poderia ir muito bem nas provas objetivas, arrasar se houvesse etapas descritivas, porém, caso a minha escrita fosse deficiente, game over. Não seria possível obter sucesso em meu objetivo. Notei a necessidade de se traçar uma estratégia para a melhoria da tarefa. Sendo assim, passei a ver o mundo dos estudos com outros olhos. Tudo passou a ser motivo de ideias para a redação. Nas aulas das outras matérias, apesar de eu estar focada, minha mente alertava. Isso poderia ser usado em sua redação. Nas leituras literárias, o caderninho especial estava sempre ao lado, para ser preenchido com frases as quais pudessem me auxiliar em futuras redações. E toda semana obrigava-me a escrever sobre algum tema que pensasse ser importante.
passei a me entregar às palavras. Minha cabeça girava em torno do objetivo. No cursinho, assistia às aulas do período matutino, estudava no vespertino e, pela noite, pedia autorização do professor para participar das aulas de atualidades e de filosofia. Nas de filosofia, especialmente, o caderninho ia junto. Anotava nele tudo aquilo que acendesse uma lâmpada nas ideias. Também nas aulas de português, eu procurava imaginar os novos aprendizados na produção textual, onde, como e por que tal regra deveria ser utilizada. Confesso que até a própria matemática instigava minha mente a produzir textos. Uma tempestade de projetos passou a compor meus pensamentos. Para tornar tudo mais agradável, eu iniciei também o autoconhecimento. Descobri que tudo ficava mais leve se eu produzisse ao ouvir uma boa música clássica e estivesse no local arejado. E outro ponto que aprendi a lidar foi com as críticas. Passei a me interessar mais por tudo que tivessem a dizer sobre minhas redações e, após assimilar as correções, retratava-as em textos mais elaborados. Com paciência, a redação fora deixando de ser um mistério. Comecei a construir o todo com mais segurança e a entender meus erros e acertos. Mas, apesar de muito engajada, algo conseguia me atingir de forma a desestruturar por vezes minha autoestima. As influências negativas, o peso da cobrança familiar por passar no vestibular. Eram tios, primos e até amigos a dizer: "Sua prima já passou. Fulano já está na faculdade." E pai e mãe a questionar: "Será que é isso mesmo? Não seria melhor tentar outra coisa? Quem sabe trabalhar?" Tive a percepção de que meu psicológico estava a preponderar sobre o conhecimento, e aquilo estava errado. Precisava mudar ou tudo ficaria pelo caminho, até mesmo eu e meus sonhos. Então, por incrível que pareça, mais uma vez a força das palavras em minha vida. Entendi que tudo ficava melhor quando despejados os sentimentos em poemas. Nessa época de cursinho, eliminei qualquer negativismo através do exercício da escrita. Se alguém me atingisse com colocações ruins, eu aplicava o método leminskiano. Num ouvido escrita entrada, no outro saída, e escrevia sobre o meu sentimento acerca das situações. A palavra escrita remediava a palavra dita. Aí veio também a internalização de uma verdade soberana. Enxerguei que poderia colocar muito do meu universo particular, em cada texto. Então passei a escrever com o uso de argumentos que fizessem parte de meus estudos, leituras, gostos musicais e preferências. Com cautela nessa prática, pude passar a me divertir na hora da redação e o que havia de ruim foi superado pela percepção de que escrever não era um fardo a se carregar, mas um instrumento o qual, com singularidade, seria as rédeas do sucesso. E realmente eu estava certa. Antes de alcançar a nota máxima, eu já fora reconhecida por todo esse trabalho. Fui convidada a escrever o prefácio de 2 livros e ainda ganhei um concurso cultural que envolvia como tema o Enem. Em 4 anos seguidos, tirei mais de 800 pontos na redação do Enem. Num desses, inclusive, alcancei os tão almejados 1000 pontos e em outros 3 vestibulares gabaritei a redação. Não era por acaso. Havia desvendado o verdadeiro método para construir um texto exemplar. E agora tenho a oportunidade única de dividir com vocês cada passo da fórmula da redação nota 1000. Ajudarei vocês a argumentar melhor na redação. Eu, por exemplo, gostava e gosto muito da parte da música popular brasileira e do rock nacional. Por algum tempo eu pensei por que não poderia colocar isso dentro do meu texto. E cheguei à conclusão de que é uma tarefa possível e até enriquece sua redação. Porém, como proceder? Como permitir que esses artifícios adentrem o seu texto? Vamos lá! A primeira dica é sempre se utilizar de estratégias de conteúdo rico. Quer ideias? Chico Buarque, príncipe da música nacional, fez grandes canções com uma temática ampla, as quais podem te auxiliar na hora do dissertar. Cálice, Genio Zeppelin e até a música O Meu Guri. Canções as quais criticam de maneira indireta e sensacional toda a abordagem social brasileira e podem estar presentes em variados temas.
Quer outras sugestões? O uso do rock nacional. Cazuza e Renato Russo, cantores com grandes repertórios no palco. Cazuza com um trecho tão entoado, Ideologia, eu quero uma pra viver, que pode se encaixar em várias propostas. E a própria banda Legião Urbana, que finaliza uma de suas obras com O Brasil é o país do futuro. Essas músicas e tantas outras podem estar na sua escrita e também, por que não, colocar a parte literária em seu texto? A UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, grande universidade, já pediu um livro obrigatório do Jorge Amado, Capitães da Areia. Ao ler a obra, já mentalizei. Vai sair daqui alguma frase a qual irá me auxiliar na redação. E então veio outra sacada, a seguinte parte do livro. Porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. Se você pensar um pouco, tal afirmação poderia se remeter ao tema como o da ditadura. Só que não para por aí. Abordagens como a ascensão das mulheres, o caos que se instaura na política nacional e todas as vertentes ideológicas ou novos estilos de vida também se encaixariam para uso dessa alegoria. Afinal, esse trecho do livro enaltece algo comum a várias temáticas importantes, a liberdade. E agora, como encaixar tudo isso em meu texto? Um ótimo caminho consiste em colocar a frase entre aspas. Aproveito para falar, só coloque entre aspas se souber realmente a frase na íntegra. E introduza a frase previamente com termos coesivos como tal como Jorge Amado um dia pontuou, a liberdade que é o bem maior do mundo. E se você não lembra alguma parte da frase, bem, daí basta colocar entre vírgulas e argumentar sobre tudo. Entretanto, cuidado! Apesar de serem estratégias inteligentes e impressionantes, haja com cautela. Use entre 2 a 3 citações no máximo, pois sua redação não pode virar um carnaval. Afora isso tudo, como ter outros argumentos? Como ter ideias no ato de escrever para o Enem? Aí vem mais uma grande dica da aluna nota 1000 que vos fala. Use as próprias matérias do vestibular. Por que não puxar algo da história? Teve um ano que olhei para a folha de redação e pensei, migrações? Poxa, podiam cair tantas coisas e o Enem puxa um tema assim como migração, algo tão inesperado. Respirei fundo e pensei, vamos, Helena, vamos puxar pela memória. Em pouco tempo, vários embasamentos da aula de história vieram ao meu pensamento. Iniciei a introdução com a Lei Eusébio de Queiroz. Se alguém não lembra, é a lei pela qual a Inglaterra pôs fim ao tráfico negreiro, porque ansiava que os negros compusessem a parte consumidora da massa no intuito de se gerar lucros. Em vista dessa lei, no ano de 1850, nosso país iniciou uma ênfase maior à imigração. Bem, a partir desse conhecimento, comecei a introdução, pois já denotei de início ao corretor que havia propriedade em minha fala. Dando continuidade no desenvolvimento, eu lembrava de uma frase que havia lido do ícone Milor Fernandes, a qual dizia: "O Brasil é um país do futuro sempre". Com ela, comecei a criar uma estruturação de texto e mostrei ao corretor que possuía consistência em meu dissertar. Para terminar, como uma última boa surpresa ao corretor, lembrei de outro forte pilar argumentativo o qual adveio de minhas aulas de história: o nacionalismo presente em governos como o de Vargas. Fui gerando minha conclusão e as ideias de proposta à resolução da temática surgiram naturalmente. Isso serve para vocês, para que não tenham medo, porque com muito estudo e dedicação tudo será construído. E fora a argumentação, mais dicas para a gente, aluna nota 1000? Sim, tenha cuidados extras em sua redação. Corte a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Lembre que na escrita para o Enem ninguém acha nada, você tem de dar embasamento para a sua fala. Corte os achismos. Sem espaços